Olá, pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Vitamina B, dessa temporada que estamos falando sobre descanso e sobre silêncio. E continuamos aqui conversando com a nossa convidada, Erika Nakano, doutora em psicologia pela USP, pesquisadora sobre meditação, contemplação, no campo religioso e também na psicologia. E nesse episódio, né, Clair, nós queremos justamente falar sobre a prática do descanso. Como que a gente vive o descanso? Somos uma sociedade cansada. Aí o Byung-Chul Han nos ajuda muito com a sociedade do cansaço. Nós somos os algozes de nós mesmos, né? Trabalhamos muito, nunca estamos prontos. Inclusive nas férias, como vimos antes, a gente continua tornando as férias, achando que as férias vai resolver o descanso, mas acaba que lá é mais estresse, mais trabalho. Então, como é que a gente pode exercitar o descanso? Eu acho que antes de passar para a Erika, aí, nossa convidada ilustríssima, né? Hoje o Júlio está descansado hoje? Olha só como ele é, o Erika, tu viu? Não tinha me avisado dessa pergunta. Obviamente não, eu tô justamente esperando as férias, viu, para descansar. Eu pensei que tinha colocado água aí, tá muito lento hoje. Ele tá todo concentradinho, gente, vocês não têm noção aqui. Botou uma camisa aqui toda botadinho, não sei o que tá. Ele entrou no descanso total, eu acho. Tá bem, eu tô incorporando, Clayton. Eu tô incorporando o tema. Mas e aí? Pergunta para mim agora. Você tá descansado, Clayton? Aham. Tô descansando ainda. Mas é interessante quando faz essa pergunta, a gente pensa, o que eu tenho que descansar, né? O quê? A mente, eu tenho que ter, onde é que eu tenho que estar para ter esse descanso? Eu consigo descansar no trabalho, o descanso é só em casa, eu tenho que ter alguém para me ajudar nesse descanso, né? E eu acho que agora a gente tá muito bonzinhos com a nossa convidada. Eu acho que eu vou perguntar para ele, o que tu acha, Júlio? Vamos lá? Oi, Erika, você tá descansada? Eu estou. De ontem para hoje, sim. Se eu tivesse com essa pergunta no sábado, olha que ironia, né? Falei do Shabbat, no sábado foi um intensivo de atividades e o meu sábado não teve nada de Shabbat, foi super intenso. Domingo reduziu e ontem... Hoje é terça, né? Hoje é terça, sim. Ontem deu uma reduzida, sim. Hoje eu estou descansada. Mas se você tivesse me perguntado sábado, não. Eu acho que, então, quer repetir a pergunta, Júlio? Tu tinha começado? Sim, a pergunta é como descansar. Você, no episódio anterior, você falou que não adianta a gente colocar, de repente, assim, num grande momento de descanso lá nas férias, mas a gente dosar o descanso no dia a dia, na jornada de trabalho, no tempo que a gente está em casa e tudo mais. Eu acho que isso é bem legal, né? Da gente pensar o descanso como algo que fica mais distribuído. Nossa, muito bacana isso. Eu acho que é muito importante. Eu acho que essa tua pergunta ela liga a gente impreterivelmente a gente tem que pensar que existem diferentes tipos de descanso. Eu elencaria no mínimo 8, no mínimo. E como o Clairton colocou, né, no episódio anterior, que nem sempre nós conseguimos todos ao mesmo tempo. Eu diria, em primeiro lugar, um descanso físico, que vai envolver o nosso corpo, o nosso organismo. Então, como a gente praticar esse descanso nesse campo físico? Eu acho que com uma rotina, com sono regular, né? Nossa, aqui no Brasil a gente não tem... Bom, vocês aí no Sul têm? Eu imagino que não. E em alguns países que tem essa proposta da siesta depois do almoço? Aqui não tem, não. Aqui o pessoal mais que é do interior, a gente diz que está na roça, tem esse costume ainda, né? Mas o pessoal da cidade já perdeu, porque não tem condições, né,
fazer a siesta? Como eu trabalhei muito na indústria, foi interessante, porque a gente é 1 hora de almoço, né? E a galera, quando chega ali o horário, eles correm para bater o cartão ponto, né? E aí almoçam, assim, eles engolem, e eu era um desses, né? Eu fazia parte da galera, e engolia comida o mais rápido possível para a gente ter mais tempo para descansar lá embaixo da sombra. Depois tinha todo o resto do turno, e tava na metade do turno, tinha todo o resto do turno ainda para fazer esse movimento, né? Mas o quanto esse descanso custava a qualidade da alimentação, né? Como tu mesmo falaste ali, o organismo precisa, não só o corpo, né? Eles estavam focados em... Todo mundo está focado ali, naquele ambiente da institucional, de empresa, fábrica, em descansar o corpo, porque o trabalho laboral era corporal, mas a questão da digestão, de comer uma comida leve, né? Comer com calma. Com calma, né? Não tinha... Olha que interessante, né? Hoje, no episódio anterior, a Erika falou, né, que a gente está bombado da academia e tal, a gente vai ali, trabalha essa questão, e é bem interessante, porque a gente está se policiando bastante da questão da alimentação, e tem um dia que a gente fala, não, hoje é permitido comer alguma coisa fora do que a gente está pensando, programado a comer, né? E é bem interessante, que daí, nesse momento, parece que a gente dá até mais valor para aquilo que a gente está comendo, que a gente se privou durante a semana. Né? Mas, de repente, uma sugestão aqui, não seria fazer assim, dessa forma. Né? É como se fosse as férias. Então, eu fico 1 semana sem comer nada de doce, por exemplo, que né, o meu mal é o chocolate. É o meu mal, acho que é o meu bem, não sei. Estamos negociando isso aí. Você que está dizendo. Mas daí, por que não comer um pedacinho de chocolate pequeno todo dia? Porque no final da semana eu não vou conseguir comer uma barra inteira. Né? E aí eu vou potencializar tudo isso. Mas é muito interessante essa questão dos eixos, né? Vou chamar de eixos aí de descanso. Sim. Esse seria o físico, você está dizendo? Eu acho que sim, você vê, né? Eu falei de uma siesta. E uma siesta seria um descanso depois do almoço. Nos grandes centros, nem parar para almoçar. Olha aí. Normalmente a gente faz. Isso. Né? Mas tem o descanso físico, a gente pode pensar no descanso mental. Ai, meu Deus. Quem aqui não fez um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, e que não entra naquele cansaço mental, assim... A gente sonha com palavras, sonha com... Tudo que a gente faz, a gente acaba pensando no tema da pesquisa que a gente está fazendo, né? Eu lembro disso, que eu vi um filme tinha a ver com o tema. Eu andava na rua, eu vi uma coisa que tinha a ver com o tema. É um cansaço, realmente, né? Porque a gente não desliga daquela ideia. Não. Eu acho que para esse tipo de descanso, para esse tipo de cansaço mental, eu acho que algumas pausas programadas ajudam. Com intencionalidade. Não é verdade? Eu acho que a própria prática da meditação ajuda com isso. Você sai desse foco, vocês que trabalham tão bem com mindfulness. Né? Eu acho que para um descanso... E olha que interessante, para um cansaço físico, que convida a gente para um descanso físico, talvez sono, alguma coisa mais de se desligar, mas para um cansaço mental... que está nos convidando a um descanso mental, é um outro tipo de tratativa. Né? Parece que como ele não é palpável e a gente não consegue mensurar ele, porque a dor física, o cansaço físico, o sono, tá ali, a gente está vendo que está aumentando, né? E as outras questões, parece que a gente até não respeita elas da mesma forma. Isso. A gente fica até no limite do limite daquilo ali, até dar um burnout. Exato. Você tem razão. Porque o cansaço físico que está nos convidando para um descanso físico, ele é físico, ele é concreto. A gente sabe como fazer, vamos pensar assim, né? A gente sabe que é dormir, é parar, mas o cansaço mental, a gente não sabe o que fazer. Às vezes a gente vai usar o próprio mental para tentar resolver o cansaço mental, né? Você ficar gastando energia pensando como é que eu posso me desconectar e não consegue fazer isso. Sabe que nessa linha do que é subjetivo, eu também tenho encontrado pessoas que elas precisam de mais 2 tipos de descanso. Eu diria que é um descanso emocional e um descanso social. Ótimo!
Esse eu não tinha considerado ainda. O descanso. Repete, Érica, para nós. Eu acho que um descanso emocional e um descanso social. E o que seria uma boa conversa com amigos ou uma boa terapia pode ser um descanso emocional. Uhum. Sabe aquela coisa, assim, não tem como, a gente que às vezes acompanha pessoas, trabalha com pessoas, vem exemplos concretos assim na mente enquanto a gente está falando, né? Uhum. Mas uma determinada situação que alguém tem um cansaço emocional muito forte na família, por uma situação A, B, C, D, às vezes uma boa conversa com alguém de fora, quer seja com um amigo, com alguém que não está naquele meio, ou até mesmo uma terapia, um acompanhamento, pode ser uma prática que vai te trazer um descanso emocional. Muito, porque eu acho que faz total sentido essa questão do descanso emocional que a Érica está trazendo, né? E a gente pode pegar uma família que tem muitas questões de estresse. Tá rolando muito estresse na família, aquele ciclo ruminativo nunca sai daquele assunto, porque eles não conseguem se resolver, não chegam numa conclusão, e aquilo fica desgastando emocionalmente a pessoa naquele ciclo, né? E aí chega um ponto que tem que quebrar isso, né? Tem que sair desse ciclo infinito aí, dessa ruminação, e tentar alguém que faça esse movimento, que te acalente, que consiga te acolher emocionalmente para tu ter esse descanso. Fisicamente, uma boa cama já resolve o assunto, por exemplo. Mas e emocionalmente? É nessa fala, é nesse cuidado, é nesse aconchego que a gente consegue ter esses descansos emocionais muitas vezes, né? Tem outras formas, mas pensei aqui com o que a Érica trouxe nesse exemplo, assim, fantástico, assim, o que a Érica está colocando. Nossa. Vocês conhecem, por exemplo, talvez vocês sejam essas pessoas, figuras públicas muito conhecidas, que precisam de um descanso social, precisa de se desligar. A solidão, por exemplo, ela é uma dos gatilhos adoecedores, a própria Organização Mundial da Saúde diz. Mas eu, às vezes, caminho com pessoas que elas estão tão cansadas nesse nível social, por serem, às vezes, figuras públicas, ou pessoas ou trabalho que você está sempre em contato com pessoas, que nem necessariamente ser famoso ou não é isso que eu quero dizer, que elas estão precisando de um descanso social. Eu, por exemplo, prescrevo, é uma brincadeira, tempos de solitude. Ótimo. Tempos assim, de você se retirar. Isso pode ser um descanso social. Muito bom. Vou usar isso, hein? Vou usar essa forma de ter solitude. E a tecnologia, eu fiquei pensando muito aqui enquanto você falava, a gente quer provocar, porque para mim o desafio do descanso é me desconectar também do celular, que é um pouco, social, mas é mais que social, é emocional também, né? Sabe qual que eu denomino esse, Júlio? O sensorial. Ótimo. Ele seria para mim aí o sexto. Então eu falei do físico, falei do mental, falei do emocional, falei do social. A gente poderia pensar num descanso espiritual. Esse eu colocaria em sexto como o descanso sensorial. Gente, faz muita diferença, hein? Eu ouvi, algumas semanas atrás, alguém dizendo, por exemplo, e eu não tenho dúvida, porque isso acontece aqui comigo, se acontece comigo, acontece com vocês, eu vejo que a gente está imerso nisso, e quem está nos ouvindo também. Quem não pega uma bendita tela, às vezes, antes de dormir, antes de acordar? E eu ouvi dizer... Faz isso, eu não. Como assim? Eu não faço, não. Faço sim. E eu ouvi dizer agora, eu não tenho um estudo científico sobre isso, uma pessoa que tem estudado isso me falou, que é como o nosso cérebro, a gente acordar, você pegar uma tela de um celular, é como a gente está assim, parado no carro e você já vai para os 120 km por hora. Que coisa. Quanto que é as estradas aí no sul,
Aqui tem a Castelo Branco, que você vai a 120 por hora, não sei aí. A freeway. Não, aqui no máximo 80. Não, freeway ali vai, Sim, até... Mais descansados, então. Isso, mas é muito interessante, Eric, é isso que tu traz, e aí a gente tem algumas pegadas aí da neurociência, né, que falam sobre essa questão da compensação do cérebro, né, e o quanto a tela, porque pro teu cérebro o que tu tá vendo ou o que é real não faz diferença, porque ele vai entender como uma informação e ele tá ali para captar a informação. A função dele é captar a informação, né? É gerar pensamentos, estratégias e tudo mais. Ele tá ali, a função dele é essa, tá sendo feita. O que acontece muitas vezes é que a gente usa essas ferramentas da internet de forma disfuncional e o que acontece? O nosso cérebro, ele quer ter prazer e saciedade. Então, ali tu consegue trazer de uma forma virtual coisas que tu gosta, que tu quer, que tu imagina, que faz o teu cérebro acreditar que é real, entre aspas, muitas aspas, mas para ele é uma informação que de muito tu vê, ele vai acreditar que tu tá vivendo aquilo e gera muitas substâncias no nosso corpo de saciedade, prazer. Tanto é que quando a gente chega, às vezes, um exemplo clássico, assim, a gente chega em casa muito cansado, esgotado e tudo mais, em vez de tu deitar, o que a gente faz? A gente olha um vídeo, eu vou confessar aqui, porque eu olho um vídeo que é o cara que assusta as pessoas, né? É o Homem Moita. E aí ele se veste de moita, assim, de árvore, e aí ele fica num vasinho parado e ele assusta as pessoas. Eu fico ali olhando aquele, dou muita risada daquele vídeo do Homem Moita. Por que eu não vou deitar? Porque eu preciso dar uma recarregada nas substâncias de prazer e saciedade. Ou seja, eu não vou ter mais sono. Eu não tenho mais sono, porque eu estimulei isso de uma forma... Que barbaridade. Super... Ainda se visse uma coisa que fosse útil. Assim, Pois é. O Homem Moita. Agora todo mundo vai olhar lá o Homem Moita, tá vendo? Tá fazendo propaganda. Ele deve estar ganhando do Homem Moita. Eu que chamo de Homem Moita, eu nem sei como é que é o nome do cara lá, mas tem vários, tem americano, tem aqui no Brasil. Olha, eu só espero que as pessoas que estão nos ouvindo agora, isso não seja mais um cansaço sensorial, que isso seja um tempo de descanso para elas também. É funcional, né? Daí o podcast é funcional, tá, pessoal? O podcast pode... Mas assim, nós estamos já indo para o final desse episódio de como exercitar. Você falou aqui o físico, depois o mental, o emocional, o social... O sensorial, você citou brevemente o espiritual. No início disse que eram 8. Quais são os outros 2 aí? É o espiritual e que mais? O sensorial, o criativo. Existe uma maneira da gente se restabelecer um descanso através da criação, da criatividade. Uma prática de jardinagem para alguns, porque tem gente que eu já vi que cansa mais. Isso, eu sou o cara. Descansa. Eu sou obrigado a fazer. Cheirinha me obriga. O descanso cognitivo, no sentido não do mental ligado a raciocínio, mas, por exemplo, uma boa prática de descanso cognitivo é você limitar a quantidade de tarefas que você vai fazer, você ter um pouco... Você executar tarefas que vai ter um baixo custo cognitivo para você. Sabe aquelas coisas de, tipo assim, perda de tempo? Não o Homem Moita, porque daí você está tendo um cansaço sensorial, entendeu, né? Muito bom. É interessantíssimo. Só um adendo antes de finalizar. Trabalhando no consultório com o paciente, né? E a gente estava bolando algumas estratégias para afastar ele das redes, né, sociais e da internet e tudo mais. E aí a gente bolou juntos ali uma estratégia muito fantástica que eu uso muito, né? O que eu faço? Na minha tela aqui tem vários aplicativos. Eu mudo eles de lugar para o meu cérebro ficar mais difícil de eu achar. Eu boto aqueles que eu perco mais tempo, né? Eu boto eles na terceira, quarta tela do meu celular, porque eu tenho que ficar passando ali, já dá um pouco mais de trabalho para o meu cérebro, e isso facilita a minha desconexão, né? Isso dá trabalho. Tirar notificações, né, Clairton, né? Tirar notificações é uma prática tão
simples, mas ela pode nos ajudar. Sabe, a gente, por exemplo, do sensorial, que eu acho que é uma coisa que está pegando, só para a gente fechar. Eu falei da gente diminuir a exposição de telas, mas a gente fala às vezes que a gente tem que deixar de fazer, mas a gente talvez poderia falar que a gente pode fazer, né? Sim. Sabe uma coisa que, assim, eu tenho familiares meus que vêm aqui em casa, a gente está numa conversa, né? Que acha que vai dando um horário do dia, minha casa vai ficando uma penumbra. Mas substituir luzes brancas por luzes amarelas, você não precisa substituir tudo, ou mudar. Não vou mudar a luminosidade da minha casa. É isso que eu estou dizendo, um abajur. Faz toda a diferença. Você já vai entrando nesse descanso sensorial. Que bacana. Bem, boa dica aí. Finalizamos, então, mais Finalizamos. Descansados? Descansados. Descansados. Acho que são várias ideias aqui, várias dicas de cansaço e de como descansar, muito importante. Então, agradecemos muito, Eric, por essa conversa e nos vemos no próximo episódio. Um abraço aí para quem nos ouve. Até mais. Aí, pessoal. Valeu, tchau. pessoal. Vamos descansar aí. Exatamente.